Obrigado, Flávia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É uma honra e também uma pressão falar logo depois do almoço, e eu reclamei muito da última vez que eu fui o último a falar antes do almoço. Então, vamos ver qual vai ser a melhor opção. E eu quero contar para vocês uma história do doutor, deixa eu ver como, Ibukun Ogundele. Doutor Ibukun, esse médico aqui da direita, que está fazendo o sinal de vitória, ele é um cirurgião plástico da Nigéria. E ele estava mostrando para os seus residentes uma tecnologia que ele inventou usando inteligência artificial para fazer planejamento cirúrgico. E o que ele fez? Ele criou uma solução onde você coloca a foto do seu paciente e sai o desenho para fazer a cirurgia de fissura labial. Todo mundo sabe como é complicado fazer essa cirurgia de fissura labial, como tem que ter muita experiência. E o Dr. Ibukun, ele conseguiu fazer isso. E o que é legal? Quando a gente descobre uma nova tecnologia, a gente tem que ver se essa tecnologia vai ser útil para alguma coisa. E existem alguns critérios que dizem que se a tecnologia é boa ou não. Quais são os critérios que vocês utilizam, que a gente utiliza? Primeiro, melhorar a experiência do paciente. Segundo, ter um melhor resultado. Terceiro, diminuir os custos. Quarto, melhorar a experiência do médico. E quinto, tem que ter equidade. Esses são os critérios chamados quintuple aim. No mundo inteiro, são os critérios utilizados para ver se a inovação tem resultado, se a inovação dá certo. Se vocês usarem esses critérios para qualquer coisa, vocês podem falar assim, olha, esse paciente vai dar certo. Melhorou a experiência do paciente dele no centro cirúrgico, porque é muito mais rápido fazer a marcação. No tempo que ele fazia uma cirurgia, agora ele faz duas, com menos gasto de dinheiro. Então, duplicou, exponencializou a experiência do paciente dele. Não precisa nem dizer que diminuiu os custos, diminuiu os erros, como a tecnologia realmente trouxe um benefício. E o Dr. Ibukun, ele faz parte dessa nossa última turma de alunos do mundo inteiro que fizeram um curso que a gente está trazendo para o Lapidari. Qualquer dúvida, fala com aquela moça lá no canto. Um curso para o médico entender como usar as novas tecnologias para entregar valor para o paciente. E tecnologia só por bonito não serve para nada. A tecnologia tem que, como eu falei, eu vou repetir de novo, melhorar a experiência do paciente, diminuir os custos, melhorar o resultado, melhorar a experiência do médico, e agora tem que ter equidade. E esses são os nossos alunos, e como é que eles foram selecionados? Por incrível que pareça, a gente pegou o que a gente chama das populações dos países mais relevantes. E eu não sabia, confesso para vocês, que a Nigéria tinha uma população maior que a do Brasil, e é o maior país africano. Que o Paquistão tem uma população maior que o Brasil também, e que a Índia já passou a China. Então, a gente, quando presta atenção em inovação, a gente fala assim, eu vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, eu vou para o Japão. Desculpa, gente, eu tenho que trazer uma novidade para vocês. A inovação, as novas tecnologias, o que está acontecendo de verdade e que está causando impacto global, está vindo desses países. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos dos indianos produzindo comida, fazendo aquilo com o que eles têm, com aquela hard science. É ali que está a inovação. Hoje, ninguém mais vai para os Estados Unidos buscar inovação. Quem realmente quer inovação tem que ir para esses lugares. E é por causa disso que hoje eu ocupo uma posição de vice-presidente global dessa associação, porque todos esses médicos que a gente está formando, a gente está validando, certificando. Então, essa associação ajuda para certificar. Esse é o meu breve currículo. Eu só queria ressaltar que eu fiz faculdade da Universidade Católica de Pelotas, e está aqui minha colega Adriana. A gente estava contando para os Pedros ontem que a gente foi para muita bala... tá gravando. Não posso falar, depois eu falo. Mas é a minha solidariedade para o pessoal do Rio Grande do Sul, porque eu queria deixar que a gente sabe que está um momento bem crítico, então a gente está aqui a gente fala com o coração aqui, mas a cabeça lá também, então eu queria deixar registrado isso, é super importante para mim. E eu fiz faculdade lá, fiz residência com o Pitangui, e aqui, eu operando com o Pitangui, realmente, eu fiz residência com ele, operei na clínica dele, aprendi com ele as diferenças, as situações, e o que transformava o Ivo no Pitangui. O que transformava o Ivo no Pitangui? Foi para isso que eu escolhi estar lá. Por que ele se transformou numa pessoa especial? Porque ele era uma pessoa, ele tinha 90 anos, ele nunca parou de estudar, de ir atrás, de querer entender o porquê das coisas. E quando a gente entende o conceito, o porquê das coisas, a gente consegue inovar. Hoje estavam falando, como é que a gente pensa fora da caixa? Primeiro, gente, para pensar fora da caixa, você tem que conhecer a caixa,
entrar dentro da caixa. E qual é a caixa da saúde hoje? É saber sobre inovação, gestão, marketing, contabilidade, pagar imposto, eu vou pagar mais, vou pagar menos. Essa é a caixa. Para depois a gente pensar fora da caixinha. Então, o que vocês estão fazendo, se tivesse na minha época, eu estaria aqui com vocês no Instituto Lapidari fazendo. Na época, eu fiquei muito incomodado, porque na clínica do Pitangui, quando ele viajava, quando ele ficava doente, eles tinham que demitir os funcionários. Eram mais de 40 funcionários e todo mês eram funcionários demitidos. E eu falei, cara, alguma coisa não está certa, porque eu estou num lugar mais incrível do mundo da cirurgia plástica e alguma coisa não está certa. Eu fui entender gestão. Fiz um curso de oficina de planejamento de negócios na PUC do Rio, e ali abriu meu mundo. E depois desse curso, quando eu terminei, eu fiz um plano de negócio da minha clínica. E esse plano de negócio, eu apliquei para uma universidade nos Estados Unidos. Tinha uma competição global de uma universidade chamada Singular. Era uma universidade que ficava lá no coração do Vale do Silício, lá onde é a sede do Google, lá no NASA Ames, que era uma base da NASA. Eu mandei esse projeto, eram 4.000 inscritos, e eu acabei sendo selecionado. Em 2012, eu mandei para lá. Eu fui em 2013, e lá em 2013, aprendi sobre novas tecnologias, que é o que eu vou trazer para você hoje. Aí está a minha turma, ali sou eu. Depois eu vou falar dos meus colegas. E aqui sou eu apresentando. Então imagina, você apresentar em inglês, um público que você não tem noção, que tinha médicos também, mas tinha de todas as áreas, mas tinha algumas referências que eu vou mostrar para você. E nesse dia eu tremi. Tá vendo que eu tô com uma folha na mão? Nesse dia foi a primeira vez que eu levei folha para apresentar. E perguntaram, mas por que você levou a folha se você nem leu? Eu falei, eu precisava segurar alguma coisa diferente. Porque na balada você segura um copo de bebida quando você chega. Na apresentação, eu segurei essa folha. Então foi super importante esse momento. E o que eu mais aprendi ali foi que, assim, a gente foi educado, foi ensinado como médico que todo o sistema de saúde está ao redor da gente. Está ao redor dos hospitais, dos médicos e das farmácias. Então, se o paciente quer saúde, é aqui que ele vai. Mas lá eu aprendi que existia, esse é para você, Gustavo, um sistema complexo e adaptativo. O que que é isso? Existe muito mais pessoas e situações fazendo saúde. Existe todo um ecossistema empreendedor que é investidores, aceleradoras, universidades, muitas pessoas que não são médicos, até engenheiros entregando saúde. E isso é no mundo inteiro acontecendo. A gente, como médico que ficou focado somente na parte técnica, a gente não conseguiu enxergar além da nossa caixa. E agora é muito legal vocês estarem aqui, porque vocês estão enxergando além da caixa e vocês vão sair na frente de todos os colegas de vocês. Porque chega em casa, fala com um colega de vocês no outro dia do trabalho e pergunta como é que é seu posicionamento de mídia. Pergunta para ele o que ele sabe sobre tráfego pago. Pergunta para ele o que ele sabe sobre o futuro da medicina. Enfim, eu sei que é difícil, mas como médicos a gente foi treinado numa outra realidade. Na nossa época, eu falo, na época da minha faculdade com a Adriana, acho que só 2 ou 3 pessoas tinham computador na sala. E a gente pagava uma moça para digitar os trabalhos, para entregar digitado. Então, o que acontece? Hoje, os médicos que não estão aqui no Instituto Lapidari não conseguem enxergar os pontos da inovação, não conseguem entender o tamanho da onda que está vindo e que está levando e que vai levar todo mundo junto. Então, o que eu vou trazer para vocês e o que todos os profissionais estão trazendo para vocês? Dados. Dados sobre o seu ponto de vista, sobre cada coisa. E da forma como eu entregar os dados para vocês, da forma como eu colorir esses dados, a gente chama de informação. E vocês, com essas informações que eu estou trazendo, vocês vão gerar um conhecimento. E esse conhecimento vai gerar um insight, e esse insight, sabedoria. O que vai acontecer? Tudo que vocês estão aprendendo aqui hoje, vai chegar lá na segunda-feira, vocês vão falar, opa, já sei como eu vou mudar meu posicionamento, eu tive um insight, eu vou fazer marketing junto com a minha professora da academia, ou eu vou conversar com o pessoal da farmácia, vocês vão ter vários insights, e é o objetivo de eventos como esse, gerar insights, fazer a cabeça de vocês sair daquela rotina normal, para que vocês tenham a sabedoria. E depois que vocês têm um insight, que são as 2 bolinhas amarelas, vocês sabem como fazer as coisas acontecerem. O difícil é ter um insight. Então, a forma como a gente conecta as informações, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, é a forma da inteligência humana. Então, vocês não estão aqui vindo para serem mais inteligentes, estão aqui vindo para terem mais informações, para terem mais insights, e esses insights melhorarem o negócio de todos nós, inclusive o meu.
E como que funciona a inteligência artificial? Esse é um slide que eu gosto muito, porque meus amigos da inteligência artificial me odeiam, porque eu falo assim, eu vou resumir a inteligência artificial em um slide. É isso aqui, em uma frase. Inteligência artificial é a forma como que o computador conecta as bolinhas, conecta as informações. Do jeito que o computador conecta as informações, é o nome da inteligência artificial, que pode ser baseado em evidências, lá em cima, pode ser um aprendizado de máquina, pode ser geração natural de linguagem, quando você fala com o computador, análise preditiva. Então, esses são os tipos de inteligência artificial, que é o quê? A forma que a máquina conecta a informação. É o que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem todas essas formas de conectar as informações para, no final, a gente ter criatividade, que é o nosso diferencial. E o que é o speaker? Por que vocês estão aqui falando sobre como falar, como se posicionar, como entender esse mundo, como transmitir os dados, que quando vocês chegarem para os pacientes de vocês ou para os alunos de vocês, vocês vão ordenar esses dados, estruturar dentro de uma palestra esses dados, vão apresentar eles como figuras, slides, como eu estou fazendo, e contar uma linda história. No final de tudo, Speakers of the Future é saber brincar de Lego e contar uma linda história para o paciente, para o dono do hospital, para o prefeito, para o presidente. Se a gente sabe contar a história, a gente muda o mundo. Eu tive uma experiência como speaker do TEDx e foi muito interessante, porque realmente tudo que eles estavam falando, a gente tem que fazer um treinamento enorme, enorme. Está ali, ó, o círculo vermelho, e aquele círculo vermelho fica luz. Você pode se movimentar dentro do círculo, pode sair. E como eu gosto de andar, para mim foi uma tortura. Mas é um desafio. E toda vez que a gente se coloca em alguns desafios, a gente expande a nossa zona de conforto, e aí a nossa zona de conforto fica maior e vira uma zona de crescimento. E eu tenho certeza que vocês ampliaram o círculo de vocês estando aqui. Vocês saíram da zona de conforto. Ah, não quero falar de marketing. Ah, não quero falar disso. Gente, mas vocês têm que saber quanto vocês estão pagando de imposto. Não estão pagando o dobro, estão pagando errado. A gente tem que saber, porque a gente é dono do nosso negócio. Não tem jeito. E quando a gente estava pesquisando, eu falei, Adriana, o que eu vou fazer? O que eu tenho que trazer de diferente do futuro? Tá, isso aqui. A gente está criando uma formação aqui para desenvolver as competências do futuro. Esse é o relatório da ONU, das Nações Unidas. Está aí a referência e o código. E o que o relatório das Nações Unidas fala? Quais são as competências para o futuro? De onde que eu tirei isso? Meu irmão, depois vocês podem ir lá no LinkedIn, ele é funcionário da ONU. Morou no Iraque, Serra Leoa, Timor-Leste, no Kosovo, todo lugar que tinha guerra, morou. E esse é o melhor relatório para desenvolver as competências do futuro. Quais são as competências do futuro? Tem as competências principais, as competências gerenciais. E se vocês olharem, de um jeito ou de outro, a gente está trabalhando elas aqui. Mas se vocês prestarem mais atenção, qual é a primeira competência do futuro para a ONU? Comunicação. E não sou eu que estou dizendo. Quando é a ONU, aí eu posso me dar o luxo de aproveitar a carona da autoridade deles. E, além da comunicação, tem um rapaz chamado Harari, e ele fala justamente isso, que boas histórias dão poder. E a maior parte de todo o nosso conhecimento humano veio da onde? Compartilhar boas histórias. E quando alguém perguntar para vocês como é que foi lá no Lapidário, vocês vão ter que contar uma história linda, falando, olha, eu fui super bem recebido, de um jeito que eu nunca tinha sido recebido na minha vida. Nunca imaginei que iam ter pessoas com a cabeça tão aberta. Eu nunca pensei que a tecnologia podia mudar meu modelo de negócio. E que, às vezes, eu não preciso mais ser o médico operacional. E começa a ser o médico estratégico e exponencial. Porque hoje, como médico, a gente foi ensinado a ser operacional. E eu, como cirurgião, assim, só ganho dinheiro se eu estou operando. Se eu não estou operacionalizando, atendendo, eu não ganho. Mas como é que a gente vai começar a ser estratégico e exponencialmente estratégico? Esse aqui, o Harari, que ele participou de um evento lá em Brasília, foi um evento muito interessante, que era um evento de inovação era a 5ª semana de inovação do governo, era quando era o antigo presidente, e foi interessante, porque quando me convidaram para falar, falaram assim, quer falar lá no evento lá em Brasília? Eu falei, eu vou. Mas me conta, né, como é que esse evento, o que vai acontecer? Então, quem vai abrir é o Paulo Guedes,
e quem vai fechar é o Harari. Eu falei, o quê? Não tem mais alguém da saúde falando dele? Não, só você. Eu falei, cara, eu pensei, nada. Eu falei, não vou, porque vai dar merda. Porque, assim, o que tinha de ministro assistindo de vários países, da Letônia, assim, é um lugar que eu não me sinto seguro falar. Daí, o que eu pensei? Quer saber? Eu vou. Foda-se. E tá ali a gravação, mas vou fazer diferente. O que eu fiz para eles? Eu falei, eu vou, tá ali, depois pega o QR Code da minha apresentação que foi gravada, e eu vou fazer diferente, eu vou fazer todo mundo chorar nessa apresentação. E aí eu levei uma paciente minha à distância e o pessoal chorou e foi emocionante. Depois vocês vão ver o QR Code, tá ali. E aqui estou eu apresentando. E o poder de contar histórias leva a gente longe, até poder dividir palco com os nossos ídolos. E o que eu trago? Olha só, como você se classifica nessa escala decrescente? Você é uma pessoa, um compilador que só replica dados, só fala assim? Ou você consegue processar os dados que você está recebendo e transformar em informação? E você consegue trazer notícias e novidades para os seus pacientes que podem ser chamados de repórteres? Se a gente dá opinião sobre alguma informação, nós chamamos de colunista? Ou a gente já começa a ser um pensador ou às vezes até um advisor, até um consultor? Essa é uma escala de uma outra empresa que eu trabalhava, que eu trabalhei desde o comecinho, que o que acontece? Esse quadrante amarelo fala, aqui que está o dinheiro. Aqui que está o dinheiro da informação. Se a gente consegue trabalhar ali, se a gente consegue ser um pensador, criar infoprodutos, análise, a gente consegue ganhar dinheiro com conhecimento médico. Então, já não é mais tão novidade, mas está todo mundo caminhando para esse lado. Então, esse é o quadrante da informação. E é legal vocês estarem aqui para entenderem essas informações. Estou só controlando o tempo. O que é transformação digital na medicina? É isso aqui. Eu aprendi a medir pressão desse jeito. A gente usa o esteto, o esfigmo, tem um dado e a gente tem um gasto, $95 mais 45. Tem esse gasto para ter uma informação, $140 foi o que eu calculei. O que evoluiu? Evoluiu para situação digital. Com um aparelho mais barato, eu consigo ter mais informação, consigo ter a pressão, consigo ter os batimentos cardíacos e ainda consigo guardar os dados. Isso aqui é transformação digital. Eu consigo ter os melhores resultados, mais barato, mais eficiente, em tudo. Em tudo acontece transformação digital. Na área da saúde, na área da comunicação, na área do marketing, na área dos bancos financeiros, na área dos transportes. Isso é transformação digital. Usar as tecnologias para ter melhores resultados, mais baratos, mais rápidos, mais eficientes. E na área da saúde, eu divido a transformação digital nessas grandes áreas. Dos pacientes e suas jornadas, dos médicos, vocês estão aqui sofrendo uma transformação digital. A indústria farmacêutica, as terapias e todo o ciclo de cuidado. Os pacientes, hoje em dia, o que acontece? Os pacientes se medem, os pacientes têm... todo mundo já viu aquele Freestyle Libre, aquele aparelhinho que mede a glicose? Então, eu coloquei um agora para testar. Então, o nosso corpo gera dado 24 horas por dia. Nossos passos, nosso sono, quantidade de urina que a gente se alimenta. Então, o que a gente fala? Tudo que a gente pode medir, a gente pode melhorar. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E essa mentalidade analítica, preventiva e preditiva dos nossos pacientes, a gente tem que abraçar e levar para frente. Porque ele sempre está conectado. Inclusive, eu até trouxe da última vez, a gente consegue medir as nossas ondas cerebrais. Esse é um aparelhinho que eu comprei chamado News. O que ele faz? Quando você está meditando, ele mede suas ondas cerebrais. Ali, ó, tem uma meditação que eu fiz, eu estava 33% calmo, mas olha que legal. Esse aqui, a parte em azul. Eu consegui ficar 15 minutos, foi o tempo da minha meditação, das 7h29 às 7h44, 15 minutos, eu tive uma média de 49 batimentos cardíacos. Em 15 minutos, tive um pico ali de 62, que aumentou minha média, mas mesmo assim 49. Gente, até isso a gente consegue melhorar, isso é treinamento. Então, isso é transformação digital. Se a transformação digital chegou na meditação, é isso. Então, eu preciso que vocês entendam isso, que pode parecer uma loucura, mas já está acontecendo, isso já é realidade, já é passado. Olha só, eu gosto muito dos exemplos do banco. Todo mundo conhece a HSBC Santander. O que eles fizeram? Eles fizeram um mapeamento da jornada dos pacientes. Aí a gente ia no banco fazer o quê? Fazer extrato, emprestar dinheiro, investir, comprar seguro e fazer um planejamento, não é? Era tudo isso que a gente faz no banco, no passado. Ele não ia pagar boleto no banco.
É que eu sou mais velho, eu ia pagar boleto no banco. Eu fui pagar boleto no banco. O que aconteceu? Quando o Santander fechou, ou mudou sua característica, e fez a disruptura, o que eles fizeram? Uma parceria com várias startups. Olha só, cada etapa da jornada virou uma empresa, ou duas empresas. Isso é transformação digital do sistema financeiro. É isso que aconteceu. E o raciocínio que a gente entende na Singularity, que a gente aprendeu, é isso aqui. Tudo começa com a digitalização, que é o que vocês estão fazendo agora. Depois, não vai dar certo. Disrupção, muda o modelo de negócio, fica cada vez menor, mais barato, vira um aplicativo e todo mundo tem acesso. Resumindo tudo isso que eu falei, é isso aqui. Hoje, tudo cabe no nosso bolso, inclusive nosso banco. Hoje ninguém mais compra GPS, ninguém mais compra toca-disco, ninguém mais compra, sei lá, máquina de escrever, ninguém mais compra computador, de mão, na verdade, né? Então, isso é transformação digital. Essa é a disrupção que a transformação digital causa. Inclusive, na jornada dos nossos pacientes, eu sei que a doutora Silvana está fazendo um curso bacana de jornada do paciente para a gente entender, mas como que é a jornada digital dos pacientes? Antes da pandemia, o paciente sentiu o sintoma, o que ele fazia? Falava com a vizinha ou ia no farmacêutico, e depois ia para o Google. Era isso. Chegou a pandemia, não tinha mais vizinho, não tinha mais farmacêutico, tudo era no Google. Só que começou a fazer tudo no Google, tudo na internet. Os sintomas, a gente começou a fazer telemedicina, teve diagnóstico, a gente começou a receitar com prescrição digital. Enfim, toda a jornada do paciente foi para onde? Virou uma jornada digital. E lembra que eu falei? Olha o modelo de negócio. Cada etapa da jornada, cada etapa pode virar um monte de empresas. E é isso que eu quero abrir a cabeça de vocês. Quanto mais a gente entender a jornada dos nossos pacientes, nossos modelos de negócio, a gente consegue ganhar em cada etapa da jornada. Isso aqui é só um exemplo de quantidade de empresas, de startups, de empresas de tecnologia, melhorando a jornada do paciente e fazendo isso. E eu quero trazer um novo conceito agora. Esse é o meu presente para vocês. No momento. Por quê? Esse é o momento mais incrível da apresentação. Por quê? A gente falou sobre a Matrix hoje, agora vocês vão enxergar a Matrix, é o que eu falo. Vocês sabem que a indústria farmacêutica, drugs and medications, a indústria farmacêutica teve o monopólio dos cuidados de saúde nos últimos 100 anos, certo? Tudo que era cuidado de saúde estava relacionado direto ou indiretamente com a indústria farmacêutica. Não precisa dizer isso, né? Todo mundo sabe, nos últimos 100 anos. Mas por quê? Por que isso acontecia? Porque a indústria farmacêutica criava produtos escaláveis, baratos, baseados em ciência. O que é isso? Por exemplo, uma aspirina. A mesma aspirina que vai anticoagular no Japão, no Brasil, vai ter o mesmo preço. Então, criava esse tripé, escaláveis, baratos, baseados em evidência. E com isso, a indústria farmacêutica ela criou o quê? Cuidados de saúde padronizados. Todo mundo sabe, tu vou tomar anticoagulante, a aspirina vai diminuir o tempo de coagulação, enfim. Essa é a matrix da indústria farmacêutica. Só que o que está acontecendo agora e aonde a gente pode participar? Começou a surgir novos cuidados de saúde padronizados. Opa, que não tem relação direta ou não tinham relação direta com a indústria farmacêutica. São baratos, escaláveis, que são as terapias digitais. Ao invés de você receitar uma aspirina, você vai receitar um aplicativo. Não. Sim, e eu vou mostrar para vocês. Inclusive, já tem nome. Esses aplicativos são chamados de softwares como medical devices, porque eles são baseados em ciência, são as terapias digitais. Inclusive, já tem regulamentação da Anvisa no Brasil sobre isso. Inclusive, a indústria farmacêutica já está de olho nisso. Olha a quantidade de empresas da indústria farmacêutica, desde a Pfizer, Sanofi, enfim, todas. Aqui está, nesse QR Code tem a biblioteca, vocês podem ter acesso. A quantidade de empresas da indústria farmacêutica que estão desenvolvendo produtos digitais. Poxa, mas você fica pensando, cada vez mais o médico trabalha mais, tudo que dá errado é culpa do médico, cada vez a gente ganha menos dinheiro e cada vez mais a indústria farmacêutica faz a gente trabalhar mais, não distribui esse bolo. O que eu estou propondo para vocês? Entender o que está acontecendo e nós, médicos, participarmos do desenvolvimento dessas novas terapias digitais. Se vocês colocarem o nome em inglês, vocês vão ver que tem uma infinidade. Olha a quantidade de terapias digitais que tem em todas as áreas, de psiquiatria até transplante. E o que é mais legal e interessante? Olha só, hoje em dia,
Mais de 5 milhões de pessoas no mundo baixam um aplicativo de saúde. E qual que é a grande oportunidade? Somente 20% desses aplicativos de saúde têm validação científica. Então, a gente está no momento, tem aplicativo de saúde de tudo. Todo mundo criou um infoproduto. Esse infoproduto pode virar um aplicativo de saúde. Emagreça com o Dr. Léo. Tá, mas será que realmente tem evidência científica? Vamos estudar, fazer o protocolo Emagreça com o Dr. Léo, se está funcionando ou não. Então, hoje, só 1/5 dos aplicativos, globalmente falando, tem essa validação científica. Então, a gente está caminhando agora para um mar azul enorme. E qual que é o futuro que esse eu falei que ia trazer para o Gustavo? É isso aqui. Hoje, a gente está começando a fazer essas pesquisas científicas, que eles chamam de pesquisas científicas descentralizadas, com os pacientes na casa deles em vários lugares do mundo. Esse é o termo, aqui, ó. DCT, é o Pesquisa Clínica Descentralizada, e é isso que está agora, a indústria farmacêutica se deu conta, o que ela está fazendo? Quem está brigando com a indústria farmacêutica? São os gigantes da tecnologia, é o Google, é a Apple, essa é a grande briga hoje em dia. Por quê? Quem é que vai controlar os dados da saúde? É isso, e quem controla os dados conta a história, e quem conta a história tem o poder, tem o controle. Esse foi eu trabalho por uma empresa, TAMP, que foi falado, e aquele lá é meu chefe, o David, então a gente está fazendo uma reunião mensal desde o começo do ano, lá nos Estados Unidos, falando sobre isso. Aqui foram as reuniões que aconteceram no dia 8 de outubro, essa aqui eu vou participar presencialmente, a gente está falando só sobre isso. Agora, como nós, médicos, vamos participar do desenvolvimento de novas drogas e terapias digitais. Por que é importante isso? Porque agora a gente tem todo um novo ciclo de cuidado digital. Lembra que eu falei? Hoje o paciente não fala com a vizinha farmacêutica, ele vai no Google e do Google já faz uma consulta, daquela consulta já prescreve, já compra o medicamento já vai para a casa dele. É um novo ciclo de cuidado digital. E a gente tem que estar dentro disso, a gente tem que fazer participar. E eu preciso que vocês sejam médicos com alma digital, porque o que vocês estão aprendendo, conhecendo a caixinha, é isso. Comunicação, marketing, mídias sociais, contabilidade, tudo isso, essa é a caixinha. Mas como usar todo esse conhecimento na prática médica? Como o Dr. Ogum dele fez, na prática médica, no raciocínio, no diagnóstico, no tratamento, e como entregar valor para o paciente, que é aqueles 5 pontos. Então, tem esse relatório que eu acho bem legal, e só para mostrar para vocês, vocês vão ter acesso a esse relatório. Olha, lá em cima estão as 4 áreas: prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados. Então, você cruza tratamento com o desenho da perna, que é ou da perna ou da dermatologia, enfim, e aí você vê a tecnologia desse lado, aqui, realidade aumentada. Então, por exemplo, a gente vê, hoje já existe uma empresa que usa a realidade aumentada, deve ter muitas outras, né? Usa a realidade aumentada para fazer mapeamento de lesões de pele, enfim, isso vai longe. E são os mesmos critérios que eu falei para vocês do quinto POEM. Se vocês começarem a ter esse olhar, tira o óculos e bota uma lente. Tudo que eu vou fazer de tecnologia, de inovação, de novos produtos, novos serviços, tem que fazer esses 5 pontos, vocês vão longe. Quando a gente aprende a fazer isso, a gente vira um letrado digital. Médico que sabe de medicina ou de tecnologia não é só o médico que sabe postar no Instagram. Não é, gente. Não é nada disso. É muito além a gente ser letrado digital. Por isso que a gente tem que se preocupar sim com a inteligência artificial, mas eu tenho certeza que vocês não precisam se preocupar com a inteligência artificial. Por quê? Vocês são pessoas que não vão ser substituídos por robô. Sabe por quê? Se o paciente liga para vocês e demora 50 minutos para conseguir falar com a secretária demora 15 dias para fazer o agendamento. O paciente fica 2 horas na sala de espera. E vocês atenderem esse paciente em 15 minutos? 5 minutos? Atender o paciente como um robô? É muito melhor esse paciente fazer, sabe o quê? Eu vou consultar com o médico da clínica Mayo, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar, muito melhor. Então, não são só os médicos que vão ser substituídos pela inteligência artificial ou pela máquina. Todos os profissionais que trabalham como máquina vão ser substituídos por máquina. Então, o que a gente tem que fazer é usar todas essas tecnologias para quê? Ter tempo sentado no paciente. Paciente, vem cá, deixa eu ouvir, deixa eu te escutar, vou te dar o melhor tratamento, vou discutir orçamento, vou discutir planejamento, vou discutir estratégia. É isso que os pacientes querem. A gente tem que entregar isso para os nossos pacientes. E o mais interessante, eu falei que não tinha vídeo, mas eu vou mostrar esse vídeo. Opa. Deixa eu ver se ele vai. Foi. Esse aqui em cima, o Dr. Shaf Ahmed, também um colega nosso. Esse carro é um Tesla,
com Tesla. Tá vendo como ele usa realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial para não bater nos carros, tá vendo? O carro está dirigindo sozinho. A gente pode usar esses mesmos conceitos numa cirurgia de vesícula e mostra assim, olha, na área verde onde eu posso dissecar e na área vermelha a área de perigo. Então a gente começa a usar na nossa prática médica. Realmente, olha, como eu vou fazer isso? E toda vez que a gente gera dados, gera informação, a gente está treinando a máquina, está treinando o computador, está treinando a inteligência artificial e cada vez ela vai ficar melhor. Ela vai definir melhor a área, vai ajudar a gente a trabalhar cada vez melhor. Então é isso. Eu sei que isso pode gerar. Deixa eu ver o tempo. Tem uns 5 minutos. Eu sei que isso pode gerar uma super confusão, mas é por isso que vocês estão aqui no Instituto Lapidari, para aprender todos esses conceitos do Quintuple Way. Mas olha só, trago uma novidade. Esse Quintuple Way pode ser aplicado inclusive no Uber. Sim. Vamos voltar. O Uber, na melhor experiência de nós como passageiros, era melhor como... Agora não tanto, mas antes era melhor que táxi, porque você não precisava ter dinheiro, estava com o dinheiro na conta, não tinha melhor resultado, era mais barato. Não tinha, porque você sabia quem chegava, era mais barato, e também não era melhor para o motorista. Então o Uber também é uma tecnologia que trazia esses resultados. Então se vocês tiverem esse mindset de melhorar isso, vão falar, então aí tem um segredo. E vocês começam a entender agora. Esse é outro presente para vocês, que a gente vai trazer no nosso curso. Pode falar com aquela moça lá do canto de novo. Por favor, falem, senão eles não vão me contratar. E são as organizações exponenciais. O que é isso? Eu falei que a gente tem que ser médico, que pensa fora da caixa, que não é só operacional, mas que é estrategista, mas que também a gente consegue gerar novos modelos de negócio que vão além da nossa imaginação, usando as novas tecnologias. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Zoom é uma organização exponencial. O Zoom usa a internet e a internet gera abundância. Eu posso fazer reunião com pessoas do mundo inteiro e o Zoom faz com que a gente acesse a abundância. Vocês entenderam como o Zoom é uma organização exponencial? Agora, como vocês, no consultório de vocês, vão se tornar médicos exponenciais, que é de onde tudo começou a nossa história, aquele dia que vocês foram tomar um café, comer comigo lá em Blumenau, médicos exponenciais. Tudo começou, estou eu ali, e está aquele senhor ali atrás, o Salim Ismail, que é esse aqui, escreveu esse livro, e ele fez justamente isso aqui. Nesse livro, ele pegou várias empresas, e o que acontecia? A maior parte das empresas demorava 20 anos para atingir o valor de mercado de $1 bi. 20 anos. Mas ele descobriu algumas empresas, como Google, Facebook, Uber, Snapchat, que começaram a atingir o valor de $1 bilhão em 4, 5, 6, menos tempo. Ele chamou essas empresas de empresas exponenciais. E aqui está eles apresentando, em 2013. E o que é legal, o Salim Ismail, além de ser meu parceiro, meu colega da Singularity aquela vez, olha para quem que ele foi apresentar também. Foi incrível quando eu vi esse post, ninguém acreditou, mas eles tiveram a oportunidade de apresentar no Vaticano, para o Papa e para os bispos. E foi incrível. Apresentando o conceito de organizações exponenciais, apresentando tudo isso. E qual é o grande conceito das organizações exponenciais? É isso aqui. Você tem que ter um propósito bem definido, que é a letra lá em cima, e você tem um lado do cérebro que dá controle e estabilidade, e o outro lado que dá criatividade. E ele definiu com 5 pontos de cada lado, e ele disse assim, você só precisa ter o propósito bem definido e 4 desses. Não precisa ter os 10 para você ser uma empresa exponencial. E ele criou um Canvas exponencial. Um Canvas é para como a gente faz o modelo de negócio. Então, a gente vai ensinar a pegar vocês, o modelo de negócio do consórcio de vocês e como exponencializar. Vou dar um exemplo bobo, simples, mas assim, estava falando com o Gustavo, estava falando com todo mundo hoje. Eu ganho dinheiro fazendo cirurgia plástica, dando palestra, fazendo consultoria para a indústria farmacêutica, desenvolvendo produtos e serviços para várias pessoas. Eu exponencializei, eu não preciso só ganhar dinheiro fazendo a cirurgia, porque eu só consigo operar um paciente por vez. Eu vou ficar velho, tenho dor nas costas. Então, vocês têm que começar a pensar nisso também. Como exponencializar o negócio de vocês? Porque, olha, eu tenho 40 segundos. Combinei 35. Porque o que a gente quer? A gente quer mudar, a gente quer fazer acontecer. Mas a gente não muda o que está acontecendo agora, brigando, lutando. A gente tem que criar, e é isso que eu quero provocar vocês, novos modelos de negócio que vão tornar o concorrente obsoleto. Meus colegas em Blumenau nem entendem o que eu faço. Eu não tenho ideia. Eles falam, meu Deus, o que o Léo está falando? Mas eu acho isso ótimo.
Maravilhoso. Ó, tenho 10 segundos para agradecer, que estou muito feliz. Eu tenho que terminar com sorriso. Obrigado, gente.